irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso na sala de catecúmenos. Hoje estaremos estudando a lição número 12, que nos traz como tema a segunda vinda de Cristo. Um dos temas também mais importantes que nós podemos aprender, pois a volta de Cristo ela vai ser gloriosa e esplendorosa para buscar os seus eleitos. Por isso nós vamos aprender mais um pouco nesta manhã sobre tudo o que vai acontecer neste grande dia ao qual todos nós esperamos. Portanto, eu os convido agora para que façamos uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nos ilumina nesta hora, ó Pai, para que nós venhamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu os convido que abram suas Bíblias no texto base. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo-lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a última frase do Credo Apostólico, que diz: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Chegamos a essa última frase referente à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Essa frase descreve dois atos simultâneos e inseparáveis: a segunda vinda de Cristo e o que ele fará nessa ocasião. Então, o primeiro ponto que nós vamos aprender nesta manhã é a certeza da segunda vinda. Embora não tenhamos ideia sobre o tempo exato do retorno do Senhor, temos plena certeza no devido tempo ele voltará. No ministério terreno, Jesus fez repetidas referências à sua volta, sempre acrescentando a necessidade
de que nos preparemos para esse encontro. Então, meus irmãos, é muito importante que nós venhamos dar testemunho vivo da palavra do Senhor, de tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós cremos, porque no dia ao que Cristo vier buscar a tua igreja, nós devemos estar preparados, porque este dia não tem hora nem data marcada na palavra do Senhor, mas será repentinamente. Por isso nós não devemos vacilar e nem olhar para trás. Nós devemos olhar somente para o consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que dia após dia nós venhamos buscar a nossa santificação e para que nós estejamos preparados para esse grande dia. A maneira da segunda vinda. Observamos abaixo 4 características bíblicas de suma importância, especialmente levando em conta as múltiplas especulações de nossos dias. A primeira delas é que será pessoal. Abramos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aqui, naquele momento ao qual Jesus estava subindo nas nuvens com poder e glória, aqueles varões estavam atônitos da maneira que ele estava indo. Então, vieram os anjos e disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então será pessoal, não será algo misterioso que ninguém vai ficar sabendo, mas vai ser da mesma forma que Cristo subiu, vai ser do jeito que ele vai voltar, nas nuvens, com poder e glória. Todo olho verá. Não há um ser humano que poderá escapar deste dia. Então todos verão a glória do nosso Senhor. Ela também será física. Atos 3, 20 e 21 nos mostra muito bem como vai acontecer esse momento, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Também Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, Cristo vai vir para buscar os seus eleitos, aqueles que o aguardam para a sua salvação. Por isso é de suma importância que eu e você estejamos preparados para este grande dia, porque, primeiro, será pessoal, segundo, será de forma física. Então, nós veremos ao nosso Senhor. Então, imaginem vocês como será maravilhoso para cada um de nós vermos Cristo descendo nas nuvens e buscando a tua igreja, ou seja, nos buscando, os seus eleitos. Por isso, é de suma importância que cada dia mais
nós venhamos buscar a nossa santificação. Também será visível. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todo olho verá, todas as nações o verão, e até quantos o traspassaram. Aqueles que julgaram Cristo, aqueles que o crucificaram, aqueles que o subjugaram, também o verá naquele dia. Porque na volta de Cristo todos ressuscitarão e estarão perante Ele, para que todos sejam julgados. Então não há um sequer que pode escapar daquele grande dia glorioso, porque Ele vem, e vem para julgar as nações, de tal forma que todos terão que comparecer nesse grande tribunal. Também em Mateus 24:27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostra que todos o verão, porque será como um piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então não tem como, meus irmãos, escaparmos, não tem como nos esconder, ou seja, por isso é de suma importância que que eu e você, nós busquemos viver uma vida reta diante do nosso Deus. Então busque o nosso Deus em oração, na leitura da palavra, em viver em santidade, porque este dia será muito importante, principalmente para aqueles que professam o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Outra coisa que nós vamos ver na maneira da segunda vinda de Cristo, que será gloriosa. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Imaginem a cena: Cristo descendo nas nuvens com poder e glória, rodeado por seus anjos, ao qual terão a incumbência de, juntamente com Cristo e seus santos, julgar este mundo. Ninguém poderá escapar deste grande dia, meus irmãos. Por isso, nós devemos estar preparados, de tal forma que vejamos a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Também 1 Coríntios 15, 23 a 25, Paulo nos mostra como que vai ser este momento tão importante para nós. 1 Coríntios 15, do 23 ao 25. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. A vinda do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, será tão gloriosa que todas as nações que subjugaram ao nosso Senhor, aqueles que perseguiram os teus filhos, aqueles que ele chama de pequeninos,
serão julgadas. Serão julgadas de tal forma que será um dia glorioso para nós, mas será um dia de horror para aqueles que não reconhecem o nosso Senhor como Salvador de suas vidas. Por isso é importante que cada dia mais nós tenhamos a consciência que a segunda vinda de Cristo será para acabar com este mundo de uma vez por todas e que o nosso Deus e Pai renovará todas as coisas com o seu poder. A razão da segunda vinda também, ela nos traz um ensinamento muito importante. O credo afirma que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas a Bíblia ensina que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31, que diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo venceu a morte, meus irmãos. E, por causa disso, todos nós também venceremos, porque Ele é a primícia de todas as coisas. No entanto, Ele mostra o seu poder quando ressuscita ao terceiro dia, para que a morte seja subjugada pelo nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e jamais deixaria o seu Filho padecer e ser muito mais desonrado do que já tinha sido naquela cruz. Portanto, Deus ressuscita Cristo dos mortos para que Ele possa vir e julgar este mundo com justiça. Na consumação dos séculos, no fim do mundo, haverá uma sequência inseparável de 4 atividades. E essas atividades são a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição geral, o juízo final e a distribuição dos galardões, ou seja, as recompensas. A segunda vinda de Jesus Cristo, como nós já lemos anteriormente, ela se dará assim. Vejamos o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A ressurreição geral. Mateus 25, do 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Este momento é um momento ímpar. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqueles que já morreram, aqueles que ainda vivem e aqueles que ressuscitarão. Todos terão seus corpos transformados para que esteja na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as nações sejam julgadas pelos teus atos de justiça e também de injustiça. Os justos logo serão separados e o próprio Cristo dirá: entre no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Agora aqueles que foram infiéis, injustos, perseguiram os cristãos, serão lançados no fogo do inferno junto com Satanás e seus anjos.
Então entramos no terceiro ponto da sequência mencionada aqui, que fala sobre o juízo final. Então os convido que abra sua Bíblia em Atos 10, 42. Que diz: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi constituído por nosso Deus como juiz. E ele virá para julgar a todos. Não haverá um sequer que poderá escapar do juízo final do nosso Senhor. Também Paulo nos mostra em 2 Coríntios 5,10 que, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mais uma vez, a palavra do Senhor testifica o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo como juiz, o qual virá para nos julgar, ou seja, pelo bem que cada um fez ou pelo mal. Então nós ainda temos tempo, meus irmãos, de continuar praticando o bem, continuar praticando boas obras, não porque pelas obras nós seremos salvos, mas porque nós já somos salvos pela obra maior de Cristo em nossas vidas, que foi se entregar por nós na cruz. Então nós devemos continuar sempre fazendo o bem, fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus faria. Ou seja, devemos seguir os seus passos como bons dispenseiros, como discípulos seus e como aqueles que querem reencontrar o nosso Senhor Jesus naquele grande dia. Então, quando completarmos isto, virá o julgamento, e após o julgamento, aqueles que estiverem com Cristo na glória receberão os seus galardões. O que seriam os galardões? São as recompensas por aquilo que nós fizemos aqui nesta terra. Então, no juízo, cada um receberá de acordo com os feitos por meio do corpo. O texto que nós já lemos, 2 Coríntios 5,10. Alguns irão para a vida eterna, enquanto outros irão para vergonha e horror eternos. Então, esta é uma palavra muito forte que eu convido para ver no livro do profeta Daniel, o que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca disto. Então, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Aí eu pergunto, qual dos dois caminhos nós queremos seguir na eternidade? A vida eterna com Cristo ou vergonha e horror com Satanás e aqueles que não serão aprovados por Cristo? Tenhamos consciência que esse dia chegará, meus irmãos. Chegará e nenhum de nós vamos poder nos livrar, porque Ele é aquele que conhece os nossos corações, conhece tudo aquilo que ainda não pensamos, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Por isso nós devemos sempre buscar agradar ao nosso Senhor. Também haverá muitas recompensas proporcionais à maior ou menor fidelidade dos crentes na terra. No inferno
haverá castigo, que assegurará pleno e eterno sofrimento, mas com graus de intensidade no tormento, proporcionais à menor ou maior impiedade do incrédulo na terra. Atendemos bem para essa última passagem, para essa advertência geral no Salmo 62, 12. Vejamos o que diz. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Então nós devemos ter confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a nossa rocha que transpõe tudo o que pode nos atingir. Por isso nós devemos confiar no nosso Senhor. E por fim, nós devemos ter bem claro na mente esta verdade final. A sentença pronunciada naquele dia, céu ou inferno, será absoluta e irrevogável. De uma vez por todas, não haverá como nós voltarmos atrás. Não haverá quem nos defenda se nós cairmos no erro de não confiar em nosso Senhor e não estarmos junto com os santos. Por isso, o apóstolo Paulo fala daqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Sim, quando devidamente compreendida, a doutrina da segunda vinda de Jesus é repleta de grande consolo espiritual. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras, as palavras que se referem à segunda vinda de Cristo em glória e grande poder. Então, meus irmãos, nós devemos estar atentos com a palavra do Senhor, atentos nas nossas atividades diárias, para que não caiamos em tentação e venhamos a desviar os nossos olhares da cruz de Cristo. Então, nós devemos saber que Jesus Cristo há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Devemos meditar sobre a seriedade de prestar contas a Deus por tudo que temos praticado, por meio do nosso corpo. Será que realmente amamos a doutrina da segunda vinda de Cristo e as consequências desse dia? Pensemos nisto e busquemos sabedoria para que nós, cada dia mais, possamos entender essa doutrina, praticar e glorificar ao nosso Deus através das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe e que faça de nós como vasos novos, para que naquele dia nós ouçamos da voz do próprio Senhor Jesus Cristo, servo bom e fiel, entre no gozo do nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe.